Boa noite a todos. Hoje a aula é do setor de patologia mamária, da mastologia. Temos o prazer de ter o Dr. Rogério Fenili. Ele é mastologista, mestre e doutor pela Unifesp e é médico mastologista da AMIL, Oncoclínicas e Redditor, é isso, né? Redditor também? Isso, isso. Redditor. Rogério, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar um pouquinho para a gente agora à noite. Ao final da sua apresentação, vamos abrir para discussão. E fica à vontade aí. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, quero agradecer aí o Marcelo, o doutor Odair pelo convite para participar da reunião num serviço tão importante aí como servidor. É sempre uma honra poder contribuir com alguma coisa. Bom, o tema que me foi proposto aqui, a gente, em comum acordo com o Marcelo, foi essa questão que parece tola, mas é uma questão importante, né? Que é a avaliação, da imagem pré-operatória no tratamento do câncer de mama. Para essa aula aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse, ou melhor, eu tenho um pequeno conflito de interesse, que é justamente o fato de ser cirurgião, né? E o fato de ser cirurgião, na verdade, me traz basicamente um conflito de interesse, porque eu sou aquele cara que recebe essa paciente, né? Ele vai ter que planejar essa cirurgia de qualquer maneira. Então, eu vou receber essa paciente que fez uma biópsia, que teve um diagnóstico confirmado aí de câncer de mama, e vou ter que basicamente decidir o que fazer com essa paciente, a respeito dessa questão cirúrgica, né? E para a gente avaliar essa questão cirúrgica, eu vou destacar alguns tópicos que são importantes. Primeiro, a gente tem que avaliar o tamanho do tumor e detectar, na verdade, esse tumor e avaliar esse tamanho. Em segundo lugar, nós precisamos saber se tem alguma doença ipsilateral, ou seja, se tem mais focos da doença, se ela é uni ou multifocal. Preciso avaliar a doença mamária contralateral, se ela é presente ou não. Preciso considerar os dois cenários de antes e de pós-quimioterapia neoadjuvante e preciso também planejar a questão axilar para a cirurgia que eu vou fazer. Então, assim, é bastante coisa, né? Vamos começar basicamente com a identificação e da medida do tumor. Eu trago para vocês esse levantamento publicado em 2004, que compara basicamente os métodos como a mamografia inicialmente, a mamografia associada ao exame clínico ou somente o exame clínico. Nós vamos perceber que a sensibilidade para detectar lesões na mama só do exame clínico é de 50%. A da mamografia, 67%, e quando você associa a mamografia ao exame clínico, isso sobe para 75%. E a acurácia nesse método também acaba sendo grande. Você tem aí, juntando a mamografia e o exame clínico, 75% de acurácia. Isso é muito bom. Porém, 25% dos casos ficam de fora. 25% dos casos acabam não sendo diagnosticados. E onde é que estão basicamente esses casos, né? Nós temos que considerar uma coisa importante na mastologia, que é a densidade mamária, que você tem mamas desde muito lipossubstituídas até completamente glandulares, mama extremamente densa. Isso ocorre pela variação da quantidade de tecido mamário que você tem em determinadas mamas. Por exemplo, nessa mama mais gordurosa, com 62 centímetros cúbicos de glândula, fica mais fácil de você identificar uma lesão, ao contrário dessa extremamente densa, que você tem quase mais de 3 vezes a quantidade de glândula que naquela outra. Isso fica evidente quando você, por exemplo, quer identificar uma assimetria. Perceba que na mama lipossubstituída ela é mais fácil de ser identificado aqui nessa letra B, enquanto que na mama densa a mesma assimetria acaba sendo praticamente impossível de ser detectada. E o que que a gente pode fazer basicamente para considerar? Então, quando você compara nas mamas de acordo com a densidade mamária, você vai perceber que nas mamas predominantemente gordurosas e
par-se pouco fibroglandulares, você tem uma acurácia muito boa, variando de 83 até 100% na detecção e, portanto, possibilidade de medida dessas lesões. Enquanto que nas mamas extremamente densas, isso cai de 100, 90% para algo em torno de 68%. Então, a densidade mamária exige, basicamente, quando ela é muito alta, algum outro exame complementar para que a gente possa melhorar essa nossa questão diagnóstica. E o exame talvez mais simples que pode ser eleito nessa circunstância é a ultrassonografia, que vai nos ajudar pouco na mama muito substituída e bastante na mama mais fibroglandular. Trazendo agora, no mesmo levantamento, o ultrassom para esse nosso cenário, nós vamos perceber que ele aumenta em relação à mamografia, quando ele é acrescentado, de 67% para 91% da detecção dessas lesões. E quando você considera basicamente a densidade mamária, o ultrassom, nós vamos perceber que o acréscimo dele nessas mamas mais lipossubstituídas, ele não acrescenta grande coisa. Enquanto que nas mamas extremamente densas, ele praticamente dobra a detecção e, portanto, possibilidade de medida dessas lesões. Então, nesse cenário, é um exame bastante interessante de ser acrescentado. E é interessante também para que possa fazer a medida. Esse levantamento, publicado em 2003, ele comparou a medida da lesão na mamografia versus basicamente a medida do anatomopatológico. Quando você tem a mamografia apenas, você tem uma acurácia de 0,44 nessa acurácia, enquanto quando você acrescenta basicamente o ultrassom, para esse tipo de medida, você tem a acurácia de 0,68, ou seja, bem melhor para você saber exatamente o tamanho do tumor e poder planejar com mais exatidão a sua cirurgia. Porque numa mama extremamente densa como essa, o ultrassom vai nos ajudar. A gente tinha um pequeno nódulo aqui na mama esquerda, que era praticamente impossível de ser detectado na mamografia, e o ultrassom nos ajudou muito, não só a detectar essa lesão nessa mama muito densa, como eu já havia dito, como também a possibilidade de medir essa lesão e decidir pelo tratamento oncológico mais adequado. Mas será que a gente, se eu colocar mais um pitaquinho nesse pote, como por exemplo a ressonância magnética, nessa detecção de lesões, eu vou ter um ganho mais significativo? Vamos ver os próximos cenários. Já nesse mesmo levantamento, quando você consegue acrescentar basicamente a ressonância, você percebe que nas mamas densas e extremamente densas, ele acabou não acrescentando muito na acurácia. A mamografia e o ultrassom associado ao exame clínico eram bem próximos, basicamente, nas mamas heterogeneamente densas. Na mama muito densa, pouquinho, mas talvez não justifique a adoção da ressonância nesse tipo de mama, especificamente para isso, porque ele acabou não acrescentando muito na detecção e medida das lesões. Talvez na medida, sim, não na detecção. A acurácia da ressonância na medida da lesão, para essas mamas extremamente densas, ela acaba sendo um pouco interessante, porque ela tem baixa taxa de subestimação e baixíssima taxa também de superestimação do tumor, mesmo em lesões abaixo de 5 milímetros. Então, ela não tem diferença nas mamas extremamente densas na acurácia, mas ela nos ajuda na mensuração tumoral para o planejamento cirúrgico. E talvez naquela mama extremamente densa seja uma das utilidades que ela possa nos acrescentar. Esse levantamento mostra basicamente que você tem essa acurácia. Mas será que em todos os tipos de tumor esses exames se comportam da mesma maneira? Agora vamos separar basicamente pelo tipo histológico. Começando pelos carcinomas ductais invasivos, em que você tem basicamente a comparação das medidas e da detecção da mamografia e do ultrassom e da ressonância, nós vamos perceber que elas são muito próximas. Quando você associa
Mesmo nas mamas extremamente densas, mamografia, exame clínico e ultrassom, você tem 97% de sensibilidade e a ressonância chegaria no 100, ou seja, o acréscimo não é estatisticamente significante. Mas tem esse outro elemento que eu vou falar agora, que é o carcinoma lobular, em que talvez o cenário seja um pouco diferente. No carcinoma lobular, no mesmo cenário, você percebe que basicamente o acréscimo da ressonância, mesmo nas mamas densas e extremamente densas, acaba, principalmente aqui na extremamente densa, trazendo um ganho significativo de detecção das lesões e acurácia na medida dessas lesões. O mesmo não ocorre nas mamas mais substituídas. Nas parcialmente substituídas, você tem um ganho, mas nas mamas muito gordurosas acaba não tendo esse ganho. Então, de verdade, quando a gente classifica até agora, a ressonância nos deu um ganho, talvez de um pouco de medida na mama extremamente densa e um ganho mais significativo quando esse carcinoma é um carcinoma lobular. Ele aumenta a acurácia na detecção dessas lesões. Esse aumento, basicamente, da acurácia, principalmente no carcinoma lobular, ele tem um impacto positivo, diminuindo, basicamente, a taxa de novas abordagens cirúrgicas em caso de margens comprometidas e trazendo indicações precisas de cirurgia conservadora, sem necessidade de mastectomias de resgate para o tratamento adequado cirúrgico dessas pacientes. Ou seja, não tem surpresa. Esse levantamento agora procurou comparar um outro método. Puxa, ressonância é um método caro, não tenho em todo o serviço. Será que eu tenho algum outro método que eu posso usar basicamente para tentar substituir a ressonância? Muito se fala na literatura da mamografia contrastada, que é uma mamografia feita com a injeção de um contraste, que tem que adaptar basicamente um aparelho na mamografia para que seja efetuado isso. Nesse cenário do carcinoma lobular, esse levantamento publicado aqui em 2024 mostrou que você tem uma taxa de sensibilidade bastante boa, às vezes até melhor do que a ressonância no carcinoma lobular, e você tem uma baixa taxa de subestimação e hiperestimação do tamanho do tumor, com bastante acurácia, tanto na detecção quanto no tamanho. Perdão. Então, talvez seja uma alternativa bastante interessante no planejamento da cirurgia do carcinoma lobular. Outro cenário que também traz dúvidas é na questão do carcinoma ductal in situ. Esse levantamento publicado em 2017 comparou basicamente o impacto do adicionar a ressonância no diagnóstico do carcinoma in situ, e ele mostrou que a ressonância acaba fazendo mais diferença quanto maior o grau nuclear do carcinoma in situ e quanto mais extensa for a lesão do carcinoma in situ. Perceba que nesse cenário aqui a diferença é maior nos graus intermediário e alto, e quanto maior extensa a questão, a presença do carcinoma in situ, junto com o invasor, mais a ressonância acabou fazendo um pouco de diferença na medida total do tamanho tumoral, né? E, com a extensão que eu acabei de falar. Mas será que todo carcinoma ductal in situ se beneficia da ressonância? Esse levantamento aqui foi bastante interessante, que ele comparou os diversos tipos de lesões em que o carcinoma ductal in situ pode se apresentar basicamente na mama, e ele chegou à conclusão que as lesões com calcificações, a medida mamográfica e a medida da ressonância são bastante próximas. Quem perde para eles aqui é o ultrassom, com diferença basicamente significativa. Então, em tese, nas lesões que têm calcificações, a ressonância acabou não fazendo muita diferença. Enquanto que nas lesões sem calcificações,
A ressonância trouxe basicamente um ganho na medida desse tumor em relação apenas à mamografia e ao ultrassom. E nas lesões ditas não massa, que você acaba tendo basicamente uma distorção ou uma cicatriz adiada, alguma coisa desse tipo, a ressonância acabou também tendo um ganho na medida basicamente do tamanho do tumor quando comparadas ao ultrassom e à mamografia. Aqui, basicamente, a questão da mamografia, de uma lesão não massa que a gente tem. O ultrassom, ele acabou, aferindo uma medida um tanto quanto pequena nesse cenário, e aqui a gente vê que nesse tipo de lesão não massa, a ressonância conseguiu nos aferir o tamanho da lesão com maior precisão, permitindo basicamente um planejamento operatório mais adequado. Partindo agora para o segundo tópico, eu já consegui a detecção da lesão e já discutimos a medida da lesão. Como que eu faço para saber se essa lesão é unifocal ou multifocal? Que exame que eu vou usar para investigar basicamente focos adicionais ipsilaterais? Nós temos três opções além dos exames tradicionais. Nós temos a tomossíntese, nós temos a mamografia contrastada e nós temos a ressonância magnética. A tomossíntese seria uma espécie de mamografia 3D, em que busca uma reconstituição das imagens através de vários ângulos da mamografia. A mamografia contrastada, essa que eu mencionei, a injeção de contraste associado à radiação e a ressonância que todos nós conhecemos. Quando você compara basicamente nesse cenário a sensibilidade e especificidade para você detectar focos adicionais, você percebe que em termos de sensibilidade, basicamente aqui a adição basicamente da mamografia com tomossíntese acaba sendo superior à mamografia tradicional, mas pouco específica, com menos especificidade. Então você vai ter mais lesões sendo visualizadas, mas com pouca especificidade em relação a essas lesões serem ou não focos tumorais específicos. Isso na mama não densa. No cenário da mama densa, os métodos absolutamente se equivaleram e não houve diferença estatística nesse tipo de questão. Então, houve um ganho de sensibilidade apenas aqui com a tomossíntese. Quando consideramos basicamente a mamografia contrastada, comparando basicamente com. Oi, por exemplo, uma contrastada, comparando basicamente com essas lesões, você percebe que a mamografia contrastada acabou tendo maior acurácia, como a gente já havia visto lá no carcinoma lobular, em detectar basicamente focos adicionais quando comparados com a mamografia tradicional, porém perdendo e perdendo muito para a ressonância. Então, nesse cenário, a ressonância acabou sendo um pouco mais eficaz em detectar esses focos adicionais e detecta com menos falsos negativos, basicamente, em relação à mamografia contrastada. Quando você compara basicamente esse estadiamento loco-regional dos três métodos aqui, comparando no carcinoma lobular invasivo, e aí sim, como eu já havia colocado lá atrás, a diferença acaba sendo muito grande na questão do carcinoma lobular, compara aqui basicamente com o carcinoma ductal, né? A diferença acaba sendo quase nula. No carcinoma ductal in situ, a gente já comentou as várias variáveis, mas no carcinoma lobular, de uma certa maneira, para detectar focos adicionais, a ressonância é bastante superior. Esse foi um levantamento publicado em 2022, que foi bastante interessante, de novo comparando esses três métodos. Ele mostra basicamente que na tomossíntese você tem um aumento de detecção de lesões, especialmente basicamente no carcinoma lobular. Na mamografia contrastada, você tem uma acurácia de 85% na detecção de focos adicionais. O ultrassom melhora basicamente o tamanho tumoral, mas ele
acaba não melhorando muito a detecção de focos adicionais e a ressonância magnética, ela melhora muito a detecção de multifocalidade e acrescentando já uma outra questão, que é a doença bilateral. O problema é que a ressonância, apesar de melhorar basicamente essa detecção de focos adicionais, ela também tem um alto índice de falsos positivos, e nessa questão ela perdeu para a mamografia contrastada na questão da superestimação do tamanho tumoral. De novo, esse trabalho publicado na Itália em 2024 é um trabalho mais recente que procurou comparar apenas o carcinoma lobular invasivo. Ele mostrou que ela tem uma sensibilidade semelhante em relação à ressonância, ela tem uma boa concordância na medida tumoral no anatomopatológico e uma acurácia na detecção de multifocalidade e multicentricidade. Voltando no slide anterior, a acurácia dele já havia sido medida em basicamente 85%. Então, talvez no cenário do carcinoma lobular, embora a gente tenha muito ganho com ressonância, na ausência dele, a mamografia contrastada pode se tornar um elemento bastante importante na detecção desses focos adicionais. Esse aqui são slides cedidos pelo meu amigo André Matar, em que ele comparou basicamente a detecção de lesões na mamografia tradicional e na mamografia contrastada. Percebam que a acurácia da medida tumoral acaba sendo muito maior na mamografia contrastada e houve aqui a detecção de um foco contralateral que não havia sido detectado na mamografia tradicional. Pulando de tópico agora, eu já avaliei aquela mama doente. Eu preciso avaliar a mama se há algum outro tumor na mama contralateral para eu poder fazer esse planejamento cirúrgico. E aí você vai comparar de novo, basicamente, a mamografia, os métodos tradicionais com a ressonância magnética. E a ressonância acaba nos mostrando uma maior detecção de tumores na mama contralateral do que os exames tradicionais, né? Então, ela aumenta a detecção desses tumores. Só que, assim, na maioria das vezes, a detecção não se traduz em desenvolvimento de doença contralateral. E por que isso pode acontecer? Por algumas razões. Resposta à quimioterapia neoadjuvante, esses focos podem desaparecer. Alta incidência de carcinoma in situ, que podem não se desenvolver como carcinomas invasores, ou por regressão espontânea de focos. Aqui mostra basicamente que a ressonância magnética ela acaba detectando mais focos de tumores sincrônicos na mama contralateral, e aqui mostra especificamente isso. Ela detecta esses outros focos em estágios absolutamente iniciais, seja ele carcinoma in situ ou seja tumores no estágio 1. Em estágios mais avançados, ela não supera basicamente os métodos tradicionais de detecção de imagem. E aí vem aquela questão: por que que esses tumores acabam não se desenvolvendo? Foram feitos dois trabalhos brasileiros, clássicos e levantamentos, tentando explicar essa lesão e tentando considerar essa lesão. Esse trabalho do ICESP, que é o Breast MRI Trial, que levou em consideração várias pacientes que realizaram ressonância, metade delas realizaram ressonância, e ele mostrou que há sim um aumento de detecção de focos adicionais e de doença contralateral. Isso aumentou basicamente a incidência de mastectomia em 8,3%, porém não aumentou a incidência local, não aumentou a reabordagem cirúrgica e não aumentou basicamente a mortalidade. Comparando com a literatura, você percebe que a mamografia, a ressonância magnética, principalmente nesse levantamento de Monet aqui, acabou aumentando basicamente as reexcisões, e quando você compara com o, desculpa, quando você compara basicamente com outros trabalhos, você não teve basicamente melhor piora na sobrevida ou na recorrência local. Esse outro levantamento, o PROMRIN, do quais participaram o André Mataro, o Marcelo Antonini, que coordena aqui a reunião, e outros médicos consagrados aqui da mastologia brasileira.
procurou basicamente rever essa questão do impacto da ressonância nas decisões cirúrgicas do câncer de mama. Mais de 3.800 mulheres em estágio 1, sendo que 1.856 realizaram a ressonância, e o que eles encontraram foi basicamente o que a gente colocou, né? Depois o Marcelo pode comentar se for o caso. Você teve um 5% de decréscimo na indicação de cirurgias conservadoras, ou seja, aumentou basicamente a incidência de mastectomia em aproximadamente 4%. Só que essa aumento da realização de mastectomias nesses focos não representou nenhuma estatística em questão de reoperação, de mastectomia, de recorrência local, de recorrência à distância ou de sobrevida. Portanto, é preciso tomar cuidado com essa detecção dos focos. Esses focos precisam absolutamente ser comprovados serem tumores antes de ser indicado uma mastectomia. E a gente precisa ter noção que vários desses focos podem, por exemplo, não confirmados, serem tratados eventualmente com a radioterapia adjuvante ou tratamentos quimioterápicos que virão a seguir. Falando em quimioterapia, é importante também salientar que a ressonância não é também a grande vilão. No cenário, basicamente, pós-quimioterapia, ele é o melhor método para detectar lesão residual depois da quimioterapia neoadjuvante. Sem sombra de dúvida, ela aumenta a detecção e aumenta em todos os levantamentos feitos a especificidade desses focos em classificar e medir basicamente a lesão pós-quimioterapia neoadjuvante. E ele é um excelente preditor de tamanho e volume tumoral em todos esses cenários. Por último, sei que já estão cansados, a questão da avaliação maxilar. É preciso considerar os métodos que a gente vai utilizar, e aí estão surgindo novos estudos, basicamente, na questão da avaliação axilar, principalmente um estudo mais atual, que é o estudo SOUND, que considera muito a avaliação de imagem da axila na indicação ou não da abordagem cirúrgica e mesmo do linfonodo sentinela. Quando você compara basicamente a ressonância magnética com o ultrassom, no cenário N0 não há diferença entre o ultrassom e a ressonância magnética. No cenário N1 ou N2, voltando aqui um pouquinho, também a diferença não é significativa. Então, o ultrassom axilar, ele tem uma capacidade de detecção de lesões adicionais, tanto pré quanto pós-quimioterapia, levando em consideração o diâmetro vertical e horizontal, espessura cortical e aspectos do hilo central, muito boa, sem a necessidade, eventualmente, de acrescentar a ressonância nesse cenário. Bom, vamos às observações finais aqui. A mamografia e o ultrassom são métodos bastante fidedignos na identificação e mensuração de tumores localizados em mama com baixa densidade glandular. A ressonância magnética é útil na identificação e mensuração tumoral nos casos de mama muito densas, no carcinoma lobular e nos carcinomas in situ que não apresentam microcalcificações. No cenário pós-quimioterapia neoadjuvante, a ressonância é o melhor método para aferir o tamanho de tumores residuais. A ultrassonografia dedicada, quando eu digo dedicada, é com um bom médico e um bom aparelho, é suficiente para avaliação axilar pré e pós-quimioterapia neoadjuvante. E mesmo nos casos indicados, é essencial que as lesões identificadas adicionalmente na ressonância sejam biopsiadas para evitar o overtreatment cirúrgico. Eu fiz um pequeno fluxograma aqui, né? Quais exames são suficientes, então, para o estadiamento locorregional pré-operatório do câncer de mama? Eu diria que são a mamografia e o ultrassom. Nos cenários que você vai utilizar a ressonância, as mamas densas, o carcinoma lobular, sempre lembrando nesse cenário da possibilidade de substituir pela mamografia contrastada, o carcinoma ductal sem microcalcificações, as lesões não massa que apresentam tumor e não têm calcificações.
E aí eu termino com esse cenário que eu sempre gosto de citar do meu time do coração. Muito obrigado. Rogério, excelente apresentação. Acho que você deu um panorama fantástico em relação a como planejar a sua cirurgia do ponto de vista de exames de imagem. Acho que fundamental a parte que você colocou do uso da ressonância, que acaba acontecendo um uso extremamente desnecessário, e tanto o trabalho da Bruna como a nossa meta-análise mostraram que você acaba tendo uma redução do número de cirurgias conservadoras, sem ganho de sobrevida e prejudicando a parte estética da paciente, né? Ela acabando tendo que fazer uma cirurgia mais extensa, sem benefício de sobrevida e sem mudança de recorrência loco-regional. Queria abrir para o doutor Odair e quem quiser fazer perguntas. Doutor Odair, quer fazer algum comentário? Perguntas? Eu acho que o Rogério pôs bem aí os exames que a gente usa aqui no servidor, né? Normalmente é a mamografia mesmo e ultrassom, e raramente a ressonância nesses casos, então, de mamas extremamente densas e no caso do carcinoma lobular, para que a gente tenha uma medida melhor desse tamanho do tumor, né? No restante, eu acho que a ressonância depende muito ainda de quem lê o exame, né? A gente tem ainda, é um excelente exame, mas ainda eu não sei se a leitura é totalmente confiável na maioria dos casos, né? Então, a ressonância ainda a gente usa pouco aqui no servidor, mas não como indicação de rotina para cirurgia conservadora de mama, tá? Parabéns, Rogério. Acho que você foi bem sucinto aí na explanação. Lembrando também, né, doutora Daí, que como tem muitos ginecologistas aqui na sala, o momento de pedir a ressonância de acordo com o ciclo menstrual também interfere bastante na interpretação dos resultados, né? O pessoal presta pouco atenção disso, né? Às vezes a paciente acaba fazendo a ressonância num período pré-menstrual, aí gerando vários falsos positivos, indicando cirurgias maiores, né? Correto. É isso, está bem lembrado, Rogério. É isso mesmo. O Rogério, acho que vale também fazer uma observação em relação a uma abordagem axilar, né? Hoje, com a ideia de você descalonar a abordagem axilar, até pensando em omissão de tratamento axilar, eu acho que o papel do ultrassom na axila vai no futuro cada vez ficar mais importante. E a gente tem um problema: pessoas habilitadas a fazer ultrassom de axila confiável. Hoje, quando a gente pega um ultrassom de mama, você fala, o cara fez em 5 minutos, né? Deu aquela passadinha nas duas mamas e falou, ó, não tem nada. Mas eu acho que uma abordagem axilar, para você omitir, requer uma pessoa com experiência de avaliação de cortical de linfonodo, de avaliação de suspeita desse linfonodo. Então, eu acho que hoje eu fico meio com medo de dar um stage de. Não, nem dar um stage, até omissão, sem ter uma pessoa habilitada. Então, aí, aqui no servidor, as pacientes que estão participando do estudo Vênus lá, só o Gustavo pode fazer, que senão eu não confio. E aí nós não temos o É, Gustavo toda é. hora, né? Uhum. Ou o Até Gustavo, falei pro Juliano Duarte, lá de Campinas, que ele está participando desse estudo Sound aqui no Brasil, desse braço, né, junto com o Rufo. Eu falei para ele que o grande calcanhar de Aquiles, na minha opinião, é essa questão do ultrassom, né? ultrassom. Porque assim, quando você leva em consideração serviços de excelência, como o que você tem aí no servidor, que você consegue ter um médico dedicado a isso, em que você confia, assim como alguns hospitais escolas ou outros hospitais, é um cenário. Na vida prática, no dia a dia, quantas pessoas você confia, né, que façam, né, esse ultrassom a ponto de você omitir uma abordagem axilar, né? Eu acho um cenário extremamente complicado, né? Eu fico até surpreso desse estudo surgir nos Estados Unidos, onde é um técnico que faz ultrassom e não Sim, um médico lá, né? É até curioso isso, né? Um dia, se eu for em San Antônio, eu vou perguntar: você confia num técnico aí para fazer isso? Porque o médico fica recebendo as imagens depois.
Então, você basear nisso, né? Quantos ultrassons de qualidade nós temos, por exemplo, né? Eu vejo na iniciativa privada, que a gente atende convênio no consultório, quantos ultrassons você é obrigado a pedir para repetir por má qualidade, né? Sim, sim. Imagina você falar assim, não, eu não vou operá-la baseado nisso. Eu acho É, bastante complicado. Por duas razões. A abordagem do linfonodo sentinela para a gente que é cirurgião é muito simples, causa pouca morbidade e será que vale o risco, né? É isso que eu é, fico me perguntando. é. Mas acho que é isso. Ah, Rogério, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Os residentes? Letícia, você está aí? Minha Juliana, vocês estão aí, residentes da Masto? Querem perguntar alguma coisa Eu para o doutor? adorei. Ah, não tenho pergunta não, doutor, mas eu adorei a aula. Foi muito boa. Ah, Obrigada. que bom. Rogério, mais uma Tem vez, uma deixa eu ver se... pergunta no chat aqui, É, da Eveline, né? Ela perguntou se o uso da ressonância magnética no pré-operatória nos pré-operatório. casos de carcinoma ductal in situ de alto grau, se há ganho na mensuração da lesão quando essa se expressa apenas por calcificações. Não, Eveline, não há ganho. Quando no cenário em que você tem um carcinoma com calcificações, mesmo no alto grau, a mamografia ela é superior na mensuração da lesão em relação à ressonância, e a ressonância não apresenta ganho nesse caso. Mais Apenas nos carcinomas ductais in situ que não tem microcalcificações. Nesse cenário, a ressonância contribui bastante. Rogério, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, a sua, essa aula foi excelente, acho que os residentes aproveitaram bastante. Muito obrigado. E sempre que você quiser, estaremos disponíveis aqui para você, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço. Muito obrigado aí Boa por noite. pela Boa noite, pessoal. paciência. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite.